Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Essa semana, o lado B da espiritualidade. Qual é a diferença entre religião e espiritualidade? Então, a palavra religião está associada com o sentido de religare, ou seja, duas coisas que estão separadas vão ser unidas novamente. E a ideia espiritualidade é algo um pouco mais abrangente, não necessariamente ela vai fluir a partir da ideia de dualidade, de duas coisas separadas. Então, a gente pode dizer que religião é um apanhado de cultura. Enquanto a religião possui um dogma e possui uma divindade a se adorar, a espiritualidade pode acontecer, inclusive, entre ateus. Uma pessoa que não se identifique com nenhum tipo de devoção a uma divindade externa pode praticar espiritualidade. Talvez a gente pudesse falar também da espiritualidade como desenvolvimento de sensibilidade e de responsabilidade. De aprender mesmo, olha, estou aqui. E se eu estou aqui neste tempo, talvez eu esteja tanto para ser testemunha desse tempo, quanto para atuar dentro desse tempo. Como ser LGBT influencia a vida espiritual? Já existe tanto esforço, né? Ou para tentar se adequar aos padrões, ou para se afirmar fora dos padrões. De qualquer jeito, é um esforço grande que é exigido, né, a essas pessoas desde sempre. Talvez essa seja uma questão que acabe, por exemplo, estando muito presente na vida dos trans. Quem sou eu, né? Mas esse é um ponto importantíssimo, talvez, da experiência a ser ressaltado LGBT, que é o quê? Já existe, na sua própria condição de ser e estar no mundo, uma subversão. A minha forma não condiz com o que eu sinto. E na verdade, acho que todos nós somos trans. Quem é que nunca olhou no espelho e se estranhou? Esta pessoa sou eu. Não necessariamente está atrelada à questão da sexualidade e nem à questão do gênero. Mas a palavra trans está associado a atravessar. Então, de uma certa forma, a gente se constrói e se desconstrói a cada dia. O que LGBTs têm a contribuir para a espiritualidade do mundo? Então, eu acho que a primeira questão que traz é: as coisas não são fixas. As coisas não são tão determinadas e tão definidas, prontas. Espiritualidade não deveria ser outra coisa, senão respeito à diversidade. Se a experiência da vida é uma experiência sagrada, qualquer demonstração de fobia, desrespeito ou ódio é simplesmente uma incoerência absurda daquilo que se acredita, daquilo que se afirma como dogma. Ora, se tudo veio de um ser supremo e se tudo é sagrado, por que isto não é sagrado? Sexualidade e espiritualidade são antagônicas? Por exemplo, se a gente for pegar o próprio fundamento de fé cristã e judaica, que é o Gênesis, o Bereshit, o livro das origens, não se fala que o fruto do conhecimento do bem e do mal é o sexo, mas foi atrelado ao sexo. Porque a palavra conhecimento, ela já tinha esse duplo sentido, tanto de saber algo, de conhecer algo, quanto de comunhão sexual. É claro que falar da sexualidade de uma maneira pejorativa e negativa seria o caminho mais fácil para gerar nas pessoas a culpa. Por quê? Porque todo mundo vivencia a sua sexualidade, independente até mesmo da prática ou ato sexual em si. Mas a sexualidade já é condenada e ignorada. Atacar a sexualidade e o sexo, de um modo geral, é uma forma realmente de manter as pessoas numa culpa e numa insatisfação para que elas possam, então, fazer tudo isso. Ir ao shopping, gastar bastante, né? Continuar sempre querendo alguma coisa, sempre sentindo aquele vazio, aquela coisa que falta. Quando, na verdade, nada lhes falta. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Esse programa é possível graças à doação de Samuel de Paula Silva. Samuel, muito obrigado. É graças a contribuições como a sua que esse programa pode continuar a produzir conteúdo de qualidade como esse que você obviamente gosta tanto. Valeu!
Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Essa semana, nosso tema é espiritualidade, já que semana passada a gente falou de corpo. E estou aqui com um casal de amigos meus que se dedicam a guiar as pessoas no caminho independente de cada um na espiritualidade. Estamos aqui no estúdio com a Nanda Joy. Fala oi, Nanda. Olá, galera. Tudo bom? E a esposa dele é Mohini Tayla. Fala oi, Mohini. Tudo bem com vocês? A gente também aqui tem de brinde a filha deles, a Cristal. Fala oi, Cristal. Oi! Tudo bem? Estamos aqui. Eles fundaram a Tara Dev Kula, que é um... O que é a Tara Dev Kula? Explica vocês. Uau! Não, uau! Uau! Muito bem, Tara Devi Kula é o nome da nossa irmandade espiritual. Se a gente pegar essas palavras do sânscrito, uma vez que o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho que tem as suas bases no xamanismo oriental, tântrico, hindu. Então a gente vai ter Tara como significando estrela. É também o nome de uma deidade do grande panteão super diverso, né, do hinduísmo. Então a gente tem Tara significando estrela, Devi significando deusa e Kula significando família ou essa reunião de pessoas, esse lugar confortável de se estar por afinidade. Então Tara Devi Kula pode ser traduzido como a família da deusa estelar. Demais. Ou a família da estrela divina. Também dá para traduzir assim. Perfeito. E também tem um centro um espaço de terapias lá em Piracicaba que chama Tantra Shala, certo? Exatamente. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai começar a explorar o assunto da espiritualidade e sua ligação com LGBTs. Mas antes, como sempre, a gente vai lembrar o nosso ouvinte que a gente tem um blog www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Temos mantido uma boa frequência e você, ouvinte, provavelmente não sabe. Mas eu passei 2 semanas sem gravar porque eu fui para Berlim, fui para Alemanha, ganhei uma viagem, né? Fui lá descobrir como é que é a vida LGBT alemã, me diverti muito e rendeu um super post no blog, que é uma comparação entre os bairros de São Paulo e os bairros de Berlim. Então, se você gosta de andar na República aqui, vai descobrir onde que você vai curtir andar lá em Berlim, ou na Vila Madalena, ou nos Jardins, enfim, né? Cada um com sua preferência. Temos também uma matéria muito interessante que está causando certo desconforto em alguns leitores, que é um artigo bem comprido que se pergunta por que tantos gays são tão misóginos. É uma análise interessante, né? Porque muitas vezes os gays acham que para provar que gostam de homem eles têm que desprezar a mulher, ou então ter uma atitude assim de ainda assim inferiorizar mulheres e o feminino. Porque pode, né? Ainda mais que eu gosto tanto de homem, não preciso nem das mulheres, nem pro sexo mais, né? É uma coisa meio esquisita, não acha? Sim, certeza. Lembrar de onde a gente veio, né? Exato, em primeiro lugar. Né? E eu gosto de lembrar aos ouvintes, se você acha feio o gay afeminado, você é misógino. Se você acha que a mulher ela serve só para ser bonita, de ficar te entretendo, você é misógino. Não trate as pessoas como apenas parte delas, como pessoas inteiras. Por fim, temos uma matéria que pode render alguma coisa interessante no futuro. Tem 2 atrizes de um filme longa-metragem independente chamado Tangerine, trans, que vão entrar na corrida para o Oscar. E a vantagem no seu sexo, no seu gênero verdadeiro, certo? Estão começando essa campanha. O filme Tangerine foi filmado inteiro num iPhone e conta a história de 2 prostitutas trans numa véspera de Natal. Não consegui assistir ainda, estou tentando assistir, mas a distribuição no Brasil ainda não está prevista. E vou admitir, procurei também nos métodos ilegais, não consegui baixar o filme. Fazer o quê? Não, se você não conseguiu, acho melhor nem tentar. Se algum ouvinte souber como consegue assistir Tangerine, ou se alguém aqui da distribuidora está ouvindo esse programa, eu quero assistir, por favor, chamem a gente, escrevam pra gente, visitem nosso blog. Olha o presente de Natal ideal para o Caparica, gente. Por favor, Tangerine, eu só quero isso, não tô pedindo muito, eu quero assistir um filme. Visitem nosso blog, www.ladobi.com, para ter mais notícias como essa. E agora vamos então começar nosso tema de hoje.
E eu começo com a grande pergunta. Qual que é a diferença entre espiritualidade e religião? Muito boa pergunta. Bom, se a gente pegar... Bom, primeiro, assim, a gente elabora todo o nosso pensar filosófico a partir de uma abordagem específica, que é o do Tantra. Então, o Tantra, ele é uma filosofia da linguagem, estudando signo, significado e significante. Então, quando a gente traz um tema para reflexão, como, por exemplo, qual a diferença entre religião e espiritualidade, a própria noção de desenvolvimento de ideias do Tantra é buscar o sentido da palavra. Então, a palavra religião está associada com o sentido de religare, ou seja, duas coisas que estão separadas vão ser unidas novamente. E a ideia espiritualidade é algo um pouco mais abrangente, não necessariamente ela vai fluir a partir da ideia de dualidade, de duas coisas separadas. Então a gente pode dizer que religião é um apanhado de cultura, então é uma cultura específica, ela surge como um anseio de responder perguntas que assolam aí a humanidade, que estão presentes nas almas humanas desde sempre, de onde viemos, para onde vamos, qual o motivo de se estar aqui, etc. Enquanto que a espiritualidade também está pautada nestas questões, mas ela não necessariamente é deísta. Ou seja, enquanto a religião possui um dogma e possui uma divindade a se adorar, a espiritualidade pode acontecer, inclusive, entre ateus. Uma pessoa que não se identifique com nenhum tipo de devoção a uma divindade externa pode praticar espiritualidade. Então, isso já para a gente começar a pensar alguma coisa sobre o tema. A espiritualidade é algo essencial para o ser humano? Olha, eu acho que alguns seres humanos vão responder que sim e outros vão responder que não. Acho que isso depende também bastante da perspectiva que se tem a partir do que seja a espiritualidade, porque muitas pessoas vão confundir com dogmas e crenças e ter o campo da vivência espiritual sempre sendo trabalhado, isso é uma das possibilidades. Né? Se a gente entender que você vai se dedicar a alguma vertente, a algum método, a alguma disciplina ou a alguma religião mesmo, onde você vai desenvolver, trabalhar, entrar em contato com a sua espiritualidade. Para gente, por exemplo, você pode entender que todas as vezes que você dorme, você está vivenciando a sua espiritualidade de um jeito muito específico, que é numa alteração de consciência provocada pelo próprio efeito do sono mesmo. Então, tudo vai depender de como é que você lê, como é que você entende o que vem a ser espiritualidade. A gente poderia dizer o seguinte, eu não sei se ela é essencial, mas ela é vital e instintiva. Com o avanço da neurociência, já inclusive encontrou-se a área do cérebro que especificamente serve para experiências de ordem transcendentes ou alteração da consciência por si só. Então, assim, eu diria que ela é vital porque o ritualismo é algo comum às nossas vidas, né? De novo, isso independe da pessoa acreditar ou não numa divindade externa. Ela pode acreditar em Papai Noel, ela pode acreditar em Deus, no Coelhinho da Páscoa, ela pode acreditar no que ela quiser ou não acreditar em nada e ainda assim ela vai fazer ritualismos, né? Então isso não é nem, na verdade, não é nenhuma exclusividade humana. As baleias ritualizam, os elefantes ritualizam, os macacos ritualizam. Aliás, a maioria do que a gente sabe sobre convívio humano está pautado justamente na observação das relações subjetivas e objetivas dos animais entre eles, etc. E qual que, então, antes de a gente começar a entrar no LGBT especificamente, qual que é o benefício que a pessoa tem quando ela começa a se conectar com o lado espiritual dela na vida cotidiana? Nossa, isso varia bastante, né? Porque cada pessoa vai ter a experiência de acordo com a sua própria história, com o contexto, o que é que ela está vivenciando, como é que ela está entrando em contato com a espiritualidade de um modo geral. O que a gente observa é que quando uma pessoa adentra esse campo pela primeira vez, né, pelo menos conscientemente, ela tem uma descoberta mesmo de
novas possibilidades de vida que não estão pautadas naquilo que a gente pode chamar de mundo objetivo. O mundo concreto, pragmático, da sua rotina, do dia a dia, aquilo que precisa ser feito, todas as ações que estão pautadas nesse campo mais racional e lógico do pensamento. E aí, esse encontro com essa nova possibilidade normalmente desperta muita curiosidade. Poxa, existe esse outro lado. A vida não é só esse corre para lá, corre para cá, paga a conta, faz isso, faz aquilo, tudo prático. Também existe uma possibilidade de uma vivência num outro campo. O que será que é isso? Como que eu posso vivenciar isso e o quanto isso afeta a minha vida daí no plano cotidiano? Então, o que eu sinto é que, de um modo geral, desperta curiosidade, desperta interesse mesmo. A gente também pode apontar que o objetivo último, segundo a visão do yoga, por exemplo, tem uma palavrinha bonitinha, complexa às vezes de entender, que é Kaivalyan, que significa isolamento. Então, o objetivo das práticas transcendentes, em específico na Índia, com o yoga e com o tantra, é Kaivalyan, isolamento do indivíduo. Você fala, nossa, mas que coisa mais estranha, a gente vai deixar... Mas até o oposto de religare, né? Não é? Agora todo mundo está correndo atrás do religare e de repente aqui nesse viés transcendentalista a gente vai desligar. É que é um isolamento positivo. O que é esse isolamento? Na verdade, é fazer com que aquele indivíduo ele se faça sujeito, ou seja, ele passa a atuar no seu tempo, na sua história, e ele está isolado de influências externas que venham a prejudicá-lo, limitá-lo, condicioná-lo, ok? E aí aí a gente entraria em temas bem espinhentos, que é o quê? Justamente as influências perniciosas que a própria sociedade traz, ok? Como, por exemplo, fobias, preconceitos, etc., que vai acabar justamente no tema, né? Que ótimo. Então, o nosso gancho. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, quando a pessoa se descobre gay ou lésbica, ou trans, ou bi, ou seja como for, a pessoa tende a já sofrer preconceitos e influências que eu vejo como negativas, que até acabam por, muitas vezes, afastar a pessoa do mundo, da espiritualidade, porque ela tem que lidar com o cotidiano dela, que é muitas vezes mais difícil do que uma pessoa heteronormativa, digamos. Você acha que daí, então, para uma pessoa LGBT, é mais importante fazer esse esforço para se ligar com a espiritualidade? Uau, a gente vem de uma linha que a gente, do Tantra, que se chama Sahaja. Sahaja significa o seu próprio caminho, o caminho da espontaneidade, da naturalidade. Então, dizer que se a gente acha que a pessoa deve fazer um esforço, é um tanto contrário, né, com aquilo que a gente acredita enquanto caminho mesmo, o desenvolvimento de um método que seja coerente para você e que você consiga desenvolver uma disciplina dentro daquilo que não significa uma obrigatoriedade ou um esforço ou algo que foi imposto por alguém. Faça desse jeito, você precisa praticar não sei quantas horas por dia de tal e tal jeito. Não, mas o seu caminho, como é que você flui. Então, o mais interessante para qualquer pessoa, né? Mas como você está trazendo a temática do LGBT com essa problemática que ele já enfrenta, na verdade, a espiritualidade a ser vivenciada deveria ser, ao meu ver, a mais coerente, a mais tranquila, a mais fluida, aquela que não fosse provocar ainda mais esforços, porque eu acredito que, de um modo geral, já existe tanto esforço, né, ou para tentar se adequar aos padrões, ou para se afirmar fora dos padrões. De qualquer jeito, é um esforço grande que é exigido, né, a essas pessoas desde sempre. A todos nós, né, de um modo geral. Então, assim, que seja o seu caminho coerente, suave para você, tranquilo para você, para que você possa ter prazer nele, né? Por que as instituições religiosas se preocupam tanto em controlar a sexualidade e a vida sexual das pessoas? Por que elas fazem isso, né? Porque é a melhor maneira de você manipular as massas, né? Se você tem uma massa temerosa, culpada,
mais facilmente ela vai ser manipulada. Porque, na verdade, não existe nenhum tipo de conexão com as próprias escrituras. Se a gente pegar... Eu sei que é um tema que invariavelmente acaba mexendo com os brios de algumas pessoas, mas, por exemplo, se a gente for pegar o próprio fundamento de fé cristã e judaica, que é o Gênesis, o Bereshit, o livro das origens, não se fala que o fruto do conhecimento do bem e do mal é o sexo, mas foi atrelado ao sexo. Porque a palavra conhecimento, ela já tinha esse duplo sentido, tanto de saber algo, de conhecer algo, quanto de comunhão sexual. Então, e depois, né, também não se diz qual é o fruto, e de repente o fruto é a maçã. E a maçã, tradicionalmente, aí, né, dentro de várias culturas pagãs ancestrais, a maçã ela representa a sexualidade, ela representa a paixão, ela representa a libido, a fertilidade, não apenas a fertilidade como produto de uma nova vida, mas o produto de uma nova vida subjetiva também. E aí, nesse ponto... É claro que falar da sexualidade de uma maneira pejorativa e negativa seria o caminho mais fácil para gerar nas pessoas a culpa. Por quê? Porque todo mundo vivencia a sua sexualidade, independente até mesmo da prática ou ato sexual em si. Mas a sexualidade já é condenada e ignorada. Então, nesse ponto, quando você trouxe a questão de como seria para o LGBT, né, para quem está dentro dessa história de vida, dessa lenda pessoal, como ela se conecta, né, com a espiritualidade. Na verdade, eu acho que ela não precisa realmente fazer nenhum esforço, porque isso já lhe é natural. Já está presente, porque são seres que estão muito mais próximos da ideia de androginia e da experiência de androginia. Não necessariamente quer dizer que todos estão vivendo isso, mas estão mais próximos disto. Seria mais fácil, porque fluem mais pelos gêneros. E justamente quem está fluindo mais pelos gêneros acabará sofrendo maior preconceito numa sociedade que está toda embasada aí nessa rejeição do sexo. Rejeitar o sexo é rejeitar a vida, rejeitar a natureza, e também aí a gente vai olhar para outras questões históricas importantes e dramáticas, né, sobre a nossa relação com o meio ambiente, etc. Essa coisa do sexo enquanto uma energia, um ato que movimenta a energia espiritual, confere, com absoluta certeza. Com certeza. Como acontece? Não, eu só queria, antes dessa, só voltar um pouquinho na sua pergunta anterior, que eu sinto que, além dessa coisa de manipulação mesmo, não é além, mas dentro dessa manipulação das massas, como a Ananda colocou, o que a gente precisa sempre ter em consideração é que a gente está falando sobre poder. Conquistas de papéis hierárquicos de poder. Então, tanto a religião, quanto a política, quanto o aspecto econômico todo que rege o sistema inteiro, ele vai estar interessado em pessoas insatisfeitas. Porque as pessoas insatisfeitas é que vão atrás de sua satisfação. Se elas já estão satisfeitas, elas não estão indo atrás de nada. Então, elas não estão comprando, elas não estão indo nos shoppings, elas não estão gastando, elas não estão se deixando enganar, porque elas já estão plenas e felizes. Então, atacar a sexualidade e o sexo, de um modo geral, é uma forma realmente de manter as pessoas numa culpa e numa insatisfação para que elas possam, então, fazer tudo isso. Ir ao shopping, gastar bastante, né? Continuar sempre querendo alguma coisa, sempre sentindo aquele vazio, aquela coisa que falta. Quando, na verdade, nada lhes falta, nada falta, né? A gente aqui tá aí perdido. E essa movimentação da energia sexual com relação à experiência mesmo de transcendência, eu acho que é até o ponto onde a gente consegue mais facilmente compreender o que vem a ser transcendência, porque qualquer pessoa que já tenha tido uma experiência orgásmica, uma experiência de profunda integração com outro indivíduo, ou mesmo consigo próprio, e que tenha vivido algo incrível no campo sensorial, pode dizer que isso ficou marcado na consciência, que como um momento de suspensão. Esse momento de suspensão é o que a gente entende como a transcendência, é o que a gente entende como
como espiritualidade. É onde esse campo que a gente vive normalmente na nossa vigília, regido pelo tempo e pelo espaço, simplesmente se dissolvem. E a gente então, na verdade, a transcendência nem está tão longe assim. Nossa, transcendência. Eu diria que, em primeiro lugar, que ela já está no seu próprio cérebro, ela já acontece ali. Né? Isso já foi mesurado, observado. Uma pessoa nunca tocou violino. Ela aprende a tocar violino, novas conexões neurais acontecem. Novas sinapses acontecem. Quer dizer, a transcendência aconteceu e ela não estava lá. Neurônios, agora todos vocês vão se transformar. Não, acontece por ela mesma. Aí acontece debaixo do nosso nariz. Porque quando a gente, falei da palavra religião como religare, aquilo que estava separado e que vai ser unido novamente. A palavra espírito, por sua vez, também vem do grego e do latim, né? Você vai encontrar no grego psique e no latim espíritus, e significa respiração. Então, qualquer ser que respire tem espírito. Está elaborando a espiritualidade de uma maneira inconsciente ou consciente, tanto faz, está acontecendo. E está acontecendo também na nossa sexualidade, claro. Né? É um lugar onde nós temos bastante calor. E todas as vezes que a gente pega... fazer uma comparação entre as diversas histórias, contextos míticos, mitológicos, religiosos, místicos e etc., você sempre vai encontrar símbolos, imagens, arquétipos que se referem diretamente ao sexo. Como, por exemplo, o Espírito Santo, ele vem como uma língua de fogo. Você tem a rolinha, né, do Espírito Santo também está presente. Mas aí, se a gente for para a Índia, por exemplo, os Shaivas, que são os devotos de Shiva, eles reverenciam uma pedra negra fálica, que é o Shiva Linga. Né? Os devotos da Grande Mãe utilizam a flor de hibisco como um símbolo da vulva divina, né? Ou mesmo a concha tem esse valor, o cálice, a adaga, quer dizer, todos os grandes símbolos e arquétipos da religiosidade e espiritualidade humana são carregados do simbólico do sexo. Isso não é nada, não estamos inventando nada, Freud já debateu sobre isso, tudo bem, não é nada de novo. Agora, a experiência em si do ato sexual, ele necessariamente é um processo de diluição, de derretimento. Quando nós estamos amando, nós estamos derretendo os nossos limites, as nossas imagens mentais, que formam justamente a ideia de quem seremos nós, né? Quem sou eu? Talvez essa seja uma questão que acabe, por exemplo, estando muito presente na vida dos trans. Quem sou eu, né? Porque, de repente... Eles têm que se questionar o mais básico, né? Tipo, o mais básico, porque gênero, a forma, né? A minha forma não condiz com o que eu sinto. E, na verdade, acho que todos nós somos trans. Explique. Esse é um ponto. Porque quem é que nunca olhou no espelho e se estranhou? Esta pessoa sou eu. Não necessariamente está atrelada à questão da sexualidade e nem à questão do gênero. Mas a palavra trans está associado a atravessar. E a cada dia nós atravessamos a nossa própria ideia, a própria imagem de quem somos. Então eu acordo e eu posso ter sonhado que eu era uma pessoa completamente diferente. Inclusive eu posso ter sonhado que eu era de outro sexo. Não sei se isso já aconteceu com você. Não me lembro. Não, mas algumas pessoas, né, vão ter esse tipo de recordação de sonhos desse tipo. De repente ser uma outra pessoa no sonho. E você acorda e tem que se reconstruir. Então, de uma certa forma, a gente se constrói e se desconstrói a cada dia. O que a experiência... Você começou a tocar nisso antes. O que a experiência LGBT traz para a espiritualidade para ensinar para os outros? Então, eu acho que a primeira questão que traz as coisas não são fixas. As coisas não são tão... deterministas. Tão determinadas e tão definidas, prontas. Acho que esse é o principal elemento para a gente começar a elaborar o respeito à diversidade. Porque espiritualidade não deveria ser outra coisa senão respeito à diversidade. Porque para onde ela vai? Para onde ela se encaminha? Isso não importa
qual seja a religião, qual seja o dogma, não importa. Tudo é a criação de uma entidade suprema. Isso é o pensamento dos religiosos. Os espiritualistas não necessariamente vão acreditar que exista uma entidade suprema, mas a maioria deles, na verdade, acredita sim. No entanto, todos confirmam que a experiência da vida é uma experiência sagrada. Se a experiência da vida é uma experiência sagrada, qualquer demonstração de fobia, desrespeito ou ódio é simplesmente uma incoerência absurda daquilo que se acredita, daquilo que se afirma como dogma. Ora, se tudo veio de um ser supremo e se tudo é sagrado, por que isto não é sagrado? O que é que pode ser chamado de não sagrado numa manifestação que é toda divina e sagrada? Não é? E eu acho que se a gente olhar para as questões culturais que estão envolvidas, né, e cultural assim, não é a nossa cultura ou a outra cultura, é a cultura humana de um modo geral, a gente vai ver que muito pouco se faz em prol do autoconhecimento. As crianças passam horas e horas da sua vida sentadas numa carteira dentro de uma escola, aprendendo, supostamente, né, aprendendo uma série de coisas, uma série de disciplinas, e são 9 anos, se eu não me engano, de ensino obrigatório. E aí eu me pergunto, alguma disciplina chamada você mesmo? Ou, né, quem eu sou? Pare para pensar sobre você. Isso, né? Reflita, se toque, né? Podia chamar assim, né? Se toca. E aí a coisa, por exemplo, de novo voltando lá no espelho, né? Quem sou eu? Essa pergunta toda, na verdade, parte de uma imagem. A gente sempre tem a força da imagem. A nossa cultura é totalmente imagética e muito pouco sensorial. Ou se esconde, não se revela como sensorial. Na verdade, é sensorial, mas assim, isso não pode ser. Então, se ao invés das crianças serem estimuladas a tanta imagem, inclusive a respeito de si, as fotografias, os mimos, as roupinhas, as coisinhas e tudo, né? Se elas fossem mais estimuladas a se conhecer pelo tato, por exemplo, né? Já pensou que legal se a nossa cultura abraçasse uma coisa que é a experiência tátil, a experiência de carícia, a experiência de cheiros? Vamos nos cheirar? Vamos fazer como todos os outros primatas fazem? Vamos nos lamber mais? Vamos nos acariciar, nos coçar? Vamos nos juntar? A experiência do corpo vivenciado como corpo, não como este gênero ou aquele gênero, ou esta imagem ou aquela imagem. Talvez a gente tivesse aí um avanço bastante interessante nessa questão que é o diferente, porque daí já não é tão diferente, percebe? No que diz respeito ao contato, ao aconchego, a estar junto, a se sentir, nisso a gente é até bastante parecido. Aí a gente vai criando essas diferenças enormes, porque se ele é gordinho, porque se é baixinho, porque se é gay, porque se é trans, porque se é bi. Aí vem todas essas nomenclaturas para, na verdade, ficar afastando a gente. Eu tenho uma impressão que quando você... a experiência de ser LGBT tem a vantagem, entre aspas, de que você tem que realmente chegar num ponto da sua vida que você tem que questionar. Tipo, né, existia esse molde que todo mundo esperava que eu seguisse. E, de repente, esse molde não me cabe. E daí, o que eu faço com isso? Eu vou me enfiar nesse molde ou vou tentar, né, ver dele o que eu posso usar ou abolir ele totalmente. Mas você para em algum ponto para questionar isso, né? Tipo, sim, né? E isso, de qualquer maneira, eu pelo menos acho que é uma evolução por si só, assim, né? Porque tem muita gente que passa a vida e não questiona. É porque as nomenclaturas, elas são extremamente importantes como representatividade social, política, para luta e etc., mas não necessariamente elas são introjetadas, não necessariamente elas estão dialogando com aquilo que é mais profundo e subjetivo na gente. Mas esse é um ponto importantíssimo, talvez, da experiência a ser ressaltado LGBT, que é o quê? Já existe, na sua própria condição de ser e estar no mundo, uma subversão. E, poxa, vamos pensar, né? O Cristo foi um subversivo.
né? Então, Buda foi subversivo no seu tempo. Krishna foi subversivo no seu tempo. Rumi foi subversivo no seu tempo. Quer dizer, né, a gente nem precisaria ir muito longe. A gente pode chegar e pensar que, por exemplo, John Lennon foi subversivo no seu tempo. Então, essa subversão talvez seja algo também muito necessário. E isso tem a ver com Kaivalya lá do início, com o isolamento, né? Esse ser, ele está isolado, mas não é porque ele é simplesmente antissocial. Não. O ser mais livre também é o mais responsável. E aí, talvez seja um dos temas que foge da educação geral que nós temos para a sexualidade, por exemplo, que é eu não me responsabilizo. Né? Então a gente olha e pensa, 49%, né, um dado na década de 90, que 49% das gestações eram não desejadas, não planejadas. Aí você pensa, nossa, quer dizer que praticamente metade das pessoas que eu vejo andando pela rua não eram para estar aqui, elas são acidentes de percurso. Se elas são acidentes de percurso e elas estão aqui, né? A gente vai estranhar a quantidade de violência que a gente tem no mundo, a gente vai estranhar a quantidade de fobia, de ódio. Não, então, na verdade, talvez a gente pudesse falar também da espiritualidade como desenvolvimento de sensibilidade e de responsabilidade. De aprender mesmo, olha, estou aqui. E se eu estou aqui neste tempo, talvez eu esteja tanto para ser testemunha desse tempo, quanto para atuar dentro desse tempo. Né? E aí, o que cada um vai fazer com a sua vida. O que você vai fazer com a sua vida? Ninguém vai poder responder isso por você. Nenhum livro, nenhum padre, nenhum pastor, ninguém vai poder responder isso por você. Isso é o indivíduo que tem que tomar autonomia e falar, ó, tô no mundo para fazer isto. E que de repente pode ser, vou assumir na minha vizinhança que eu sou gay, por exemplo. Isso pode ser o que ela tem que fazer. Não, acho que o bacana, assim, de pensar nessas coisas é quando você pensa assim, tipo, todos nós somos únicos no mundo, no universo, e ao mesmo tempo, entre aspas, nós somos tão insignificantes. Isso é libertador de certa maneira, né? Porque tipo, eu posso de repente, né, não ter, falhar às vezes e tipo, o mundo não vai cair por minha causa, vai continuar lá depois de mim, enfim. Quando vocês trabalham a espiritualidade assim, independente da religiosidade, uma das funções clássicas da religião é impor um senso de moral nas pessoas, do que deve fazer, não se deve fazer, isso você pode, isso você não pode. Como que daí as pessoas podem encontrar sua noção de certo e errado numa espiritualidade que não tem religião? Eu acho que aí seria legal a Ananda falar um pouquinho sobre os yamas e niyamas do Tantra. Nossa, não sei se eu falaria isso. Um pouquinho, né? Porque daria algumas horas. Eu já tô me sentindo um pouco olhando pra ele, nossa, é muita coisa que teria pra compartilhar e eu não tô conseguindo O bonito do programa de podcast é que a pessoa vai poder voltar a ouvir de novo, poder refletir. Exato, nossa. Então, nisso... Bastante coisa. Uma coisa acho que precisa ser dito de imediato. A religião, como ela é um fenômeno cultural, ela nasce no tempo. Então, dentro do tempo, e ela é localizada. Então, ali existe uma moral, e a moral ela tem função dentro daquele tempo e lugar. Né? Então, é importante a gente saber que a moral ela não é um fator fixo, não é um fator válido universalmente. Porque moralmente, numa tribo X... crianças que nascem com deformidades físicas devem ser mortas. E é moralmente legal. Né? Num outro lugar, ninguém deveria matar nada. E nem tem que andar no chão olhando se tem alguma formiga, porque não pode pisar na formiga, porque não pode cometer nenhum tipo de assassinato à vida. Moralmente, vai ser estipulado dessa maneira. Então, a moral ela está presa no tempo. E uma vez que a moral está presa no tempo, ela é algo congelado. Então... não vai servir para um espiritualista, um transcendentalista, alguém que tenha uma mente um pouco mais aguçada, mais atiçada na inquirição, não vai servir muito. Então, aonde ele vai se apoiar? Ele vai se apoiar na ética, porque a ética é diferente da moral. A ética é algo vivo, é algo que está se transformando, não é algo congelado no tempo, e ela é pautada naquilo que é, obviamente, adequado dentro do tempo do indivíduo. Então, ela, de uma certa forma, é pessoal e, ao mesmo tempo, impessoal.
porque ela nega, digamos, ela entra em contradição com o querer do indivíduo. Por exemplo, eticamente não seria certo eu matar o meu vizinho para resolver um dilema de som, por exemplo. Ele gosta de ouvir funk muito alto, gostaria muito de atirar nele, mas eu não posso fazer isso, porque eu posso ir preso. Então isso já começa, né? Não só a questão da moral que existe por detrás disso, mas também existem riscos. Essa noção, esse discernimento, ele já é um start da ética. A ética, ela começa pelo discernimento. Então, em vez de se ter dogmas, de se ter regras fixas e congeladas no tempo, a gente pode, na verdade, desenvolver uma qualidade de sensibilidade e atenção para saber o que é o adequado para cada situação. Porque numa determinada situação pode ser moralmente equivocado mentir, mas eticamente é adequado mentir. A mesma situação e você pode ser... Entende? Colocado na grande encruzilhada. Moralmente é errado, digamos, entre aspas, é errado mentir. Mas eticamente, nesse processo aqui, eu devo mentir. Porque vou proteger a vida de alguém. Bom, aí sei lá, digamos assim, sei lá, um casamento que as pessoas que têm que continuar junto, mas, sei lá, um deles não quer mais transar. Daí, tipo, vou fazer por fora... Esconder da minha esposa é errado, sim, mas permite que no casamento continue lá, nossos filhos com pai e mãe juntos, então, né, onde que... Na verdade, o seu exemplo, na verdade... mas contra... esse seu exemplo, ele acaba funcionando perfeitamente para a moral, porque a moral, ela fatalmente acaba na hipocrisia, ela acaba na mentira. Explora. Né? Porque, por exemplo, moralmente eu não devo trair a minha esposa. Isso é imoral. Mas a moral, ela só é muito ruim quando ela está exibida, quando ela está exposta socialmente. A moral não necessariamente é um problema quando ela não está sendo exposta na sua subversão. Quando ela acontece debaixo dos panos. Aí tudo bem. Então eu sou moralista, eu falo, olha, que absurdo é a pornografia. Mas lá no meu inbox do Facebook eu troco, eu mando, eu recebo nudes e tal. Tudo bem, aí tudo bem, desde que ninguém veja. Ok? A ética não, a ética é um olhar soberano. É um olhar que está sempre presente. Inclusive, na ética, pode ser que o indivíduo, dentro dessa situação que você trouxe, chegue e diga, bom, moralmente seria ruim eu trair a pessoa com quem eu estou casado. Moralmente também é ruim que eu minta para ela. Mas eticamente, talvez eu esteja impedindo ela de ter uma vida plena com outra pessoa. Ou mesmo comigo, mas desenvolvendo essa relação, abrangendo as possibilidades de dilatação desse afeto. Ou seja, senta aqui comigo, vamos lá, é o seguinte, eu estou vivendo esta dificuldade com você, tal. Segurando a mãozinha e ser completamente honesto com ela. Isso é ético. Bem. Sim, entende? Verdade. O ético, eu sinto que ele vai para um lugar de muito diálogo e de muita honestidade com aquilo que é o bem comum. É louco, né? Porque a gente tem uma visão, às vezes, muito egóica do bem. Então, desde que faça bem pra mim, desde que eu, né, a nossa ideia de bem e de benefício está muito ligado consigo mesmo. Desde que eu alcance o benefício, desde que eu esteja bem no processo, tá tudo bem. E a ética, ela extrapola, é por isso que ela tem tudo a ver com a transcendência, porque ela extrapola esse lugar. E ela é assim, vamos buscar um espaço de resolução do que quer que seja, onde todos sejamos beneficiados, onde a gente consiga galgar essa possibilidade de estarmos todos bem e arriscar um pouquinho mais, sair desse senso comum de podes e não podes, do que as pessoas vão pensar. Então vamos sair do que o que as pessoas vão pensar e o que é comumente aceito e vamos lá. Vamos rasgar a verdade aqui. O que você quer? O que é interessante para você? E eu vou falar o que é interessante para mim. E a gente vai tentar chegar num lugar que vai ser interessante para nós dois. Pode ser? Muito legal. Em síntese, é importante ressaltar que a palavra santidade está diretamente relacionada com sanidade, com saúde.
Então, assim, se a gente for buscar uma síntese sobre os valores éticos, isso dentro do Tantra Yoga, em qualquer uma das escolas místicas mais autênticas, ancestrais e produtivas, aquilo que é ético é aquilo que, de maneira inteligente, resguarda a minha energia vital. Uhum. Porque se eu minto, por exemplo, se eu não sou veraz e eu minto, aquilo gera um conflito. E onde quer que exista conflito com o outro e comigo mesmo, porque o outro pode nunca saber que eu menti pra ele, tudo bem. Mas se eu estou mentindo, eu sei que eu estou mentindo. E isso gera um conflito interno. Esse conflito vai gastar energia. Se eu roubo, eu posso ser pego a qualquer hora, né? A qualquer momento eu posso ser pego porque eu roubei. Então, isso também vai gerar conflito. E assim, para qualquer uma dos normativos éticos, ok? A ideia é não abrir passagem para o conflito interno que vai malgastar a nossa força vital, que poderia estar sendo aplicada para muitas coisas. Poderia estar sendo aplicada para produções artísticas, poderia estar sendo aplicada para reflexões filosóficas, para você ter mais energia quando você tem mais tempo e o seu ócio ser produtivo, etc. Então, basicamente é isso. Uma outra coisa que é legal a gente conversar é a questão do prazer. A gente existe numa cultura em que ter prazer é feio e que sofrer é lindo, né? E que a gente é estimulado a falar, nossa, como eu trabalhei um monte, num trabalho que eu detesto, mas consegui, enfim, né? Você vive aquela infelicidade toda, não estou transando com quem eu quero, né? Sou gay, mas vou transar com uma mulher a vida inteira, porque é isso que vai me levar pro caminho certo, enfim. Prazer é bom para evolução espiritual? Se a gente pensar que o espírito ele já é pleno, o prazer ele não vai auxiliar na evolução espiritual. O prazer vai ser simplesmente uma confirmação da plenitude e perfeição da existência. O gozo, ele bom, tema complexo. Porque assim, quando a gente pensa em gozo, a gente pensa logo no prazer, mas o gozo ele também é dor. Há um prazer também na dor, mas não tem nada a ver com masoquismo e nem com sadismo. A gente teria que abrir um programa para falar sobre sadismo e masoquismo no caso. Mas assim... Quem quiser ouvir, a gente tem um programa sobre fetiche, tá? Faz uns 2 anos que a gente gravou. Uau! Ouçam, tá? A gente fez, é bem legal. Perfeito. Mas, por exemplo, quando você faz algo que te dá prazer, seja com um parceiro, seja simplesmente pintando um quadro ou né, correndo, seja o que for, isso é uma maneira de você sentir que você está fazendo algo positivo para o seu desenvolvimento espiritual? Ou não? Acho que... Veja, tudo depende, assim, se essa nomenclatura é importante para a pessoa, porque pode ser que nem seja, pode ser que para ela ela nem precise pensar em termos de estou desenvolvendo o meu lado espiritual. Estou gozando, estou sentindo prazer, isso é saudável, isso é positivo sempre, dentro de uma perspectiva, né, onde você consegue unir o gozo a algo que não é prejudicial, que não vai causar danos, que não vai causar nenhum tipo de... como chama isso, né? Algum tipo de prisão, algum tipo de dependência, mas que você possa ser livre dentro da experiência, ela é um enlevo por si só. Aí, se a pessoa vai olhar para isso e falar, uau, nossa, que vivência, isso acrescentou muito à minha conexão espiritual, né? A gente nem pensa em evolução, que como a Ananda trouxe, o espírito já é. Né? Então, essa ideia que muitas religiões, muitas doutrinas trazem de que nós devemos evoluir espiritualmente, dentro da nossa perspectiva, isso não acontece dessa forma, porque o espírito já é pleno. Então, o que é que vai evoluir se já é? Né? Muito mais a percepção disso, a conexão com aquilo que dentro de você já é a plenitude. E eu sinto que nesses momentos de grande prazer, nessa experiência, se você se permite se enlevar, né, ou se deixar levar por essas ondas de prazer,
essa experiência magnífica. Não precisa, sei lá, ter lá uma etiquetinha. Isso aqui é uma experiência que me conecta mais. A não ser que a pessoa queira trabalhar isso no sentido de, eu vou explorar mais esse campo. Esse campo é interessante. Aqui eu experimentei um estado mental diferenciado, um estado anímico diferenciado. Aqui eu consigo transcender esse lugar da minha mente, das palavras que ficam o tempo todo, de conclusão em conclusão. Isso é assim porque aquilo é assado. Porque se fosse assim, porque não sei quem disse assado. E aí eu fiz isso, fiz aquilo de acordo com... O tempo todo, né? Colocando avaliações e categorizando. Pode ser que naquele momento de grande prazer a pessoa tenha simplesmente sido lançada para um outro espaço onde nada disso existia. E ela pode ter olhado e falado, isso aqui é legal. Não necessariamente ela vai dar o nome. Isso aqui é o desenvolvimento da minha conexão com o meu espírito ou qualquer coisa assim. Pode dizer, olha, isso faz bem. Isso me enleva, isso me transforma. Tá tudo certo. Porque se a gente colocar o espírito para evoluir, a gente acabou de tirar ele do seu posto de eterno e transcendente, ou logo não imanente, e colocar ele dentro do campo da imanência e do tempo. Então não tem como a gente pensar no espírito evoluindo, porque daí a gente nega ele como espírito, ele não é mais espírito. Por que, que a gente encarna, coisa. Então, na visão de vocês? Por que a gente encarna? Pergunta filosófica primeira. Eu vou mandar um WhatsApp pra Deus, só um minutinho. Conferir aqui. Vou perguntar pra ele se ele já pode responder pra gente, que a gente tá aqui há milhões de anos tentando descobrir. Por que a gente tá aqui, afinal de contas? Olha, acho que uma coisa essencial dentro do caminho é saber que o caminho na espiritualidade não necessariamente significa dar respostas, encontrar respostas. Porque a gente não aprendeu a se relacionar com o mistério. Entende? E isso, inclusive, está relacionado com a nossa educação sexual. Porque o sexo nada mais é do que algo muito misterioso, muito enigmático. Quanto mais você entra nesse espaço do desconhecido e da experimentação, mais e mais você se vê perdido no grande mistério. E não necessariamente esse estar perdido no grande mistério é um sofrimento, né? A gente tem várias noções e palavras que carregam uma série de sentidos que não lhes são próprios. Por exemplo, desespero. Espiritualidade é desespero. Mas como assim? Então eu não quero esse negócio de espiritualidade. É desespero, é desesperar, é não esperar nada, é perder-se de expectativas. Então ela é uma filosofia de desespero. E ela também é uma filosofia de gozo possível, ou seja, você nunca vai alcançar aquele patamar oceânico de prazer inesgotável e inabalável. Isso não existe. Você vai aprender a encontrar o espaço do gozo possível, onde você pode ter um prazer possível. Agora, a grande maioria dos dogmas podam as nossas potencialidades de gozo. Então, não dá para entender que dentro de um segmento dogmático você vai alcançar qualquer tipo de gozo pleno, porque ali já existe uma noção que é fracasso e abandono do seu gozo. Na espiritualidade, também não quer dizer que você só vai ter prazer, né? Como é isso? A gente não nega o prazer, mas a gente também não cobiça o prazer. O prazer é um fenômeno a mais, assim como a dor. Uhum. E a dor é tão boa quanto. Todas são dignas de serem experimentadas. Tudo. De novo, a gente volta para aquele tema. Se alguma coisa eu chamo de sagrado na existência, então tudo da existência é sagrado. Se eu estou dizendo que alguma coisa não é sagrada na existência, então eu acabei de dizer que Deus não sabe fazer as coisas direito. Cara, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém melhor para fazer o trabalho, foi ele que fez e acabou errando ali. Não, teve uma vez que a gente fez um programa com evangélicos que eu falei para eles ficaram até meio chateados. Eu falei assim, gente, eu parto do princípio de que Deus não é sacana. Ele não faria a gente errado só pra você se dar mal na vida e sabe, tipo, tem aquele monte de gente lá que eu fiz legal, que fiz, né, heterozinho, bonitinho e tal, mas você vai nascer ferrado na vida, guiado, porque
sou, sacanei você. Não, né? Então, com certeza. Somos todos. Com certeza. Não, isso é absoluto na percepção. Se alguma coisa é sagrada na existência, então toda a existência é sagrada. E isto, obviamente, nos leva para lugares muito complicados. Porque se eu estou dizendo que tudo é sagrado, então como é que eu posso entender que manifestações como, por exemplo, um atentado terrorista faz parte desse universo do sagrado? Aí eu tenho que começar a olhar também aquilo que os ancestrais místicos do deserto chamavam de a sombra de Deus. E se a gente for pegar, a Índia também tem as suas deidades furiosas, os aspectos que são destrutivos, que são sombrios e que a gente nega. E nega de todas as formas possíveis. E ainda faz mais do que isso, determina e fragmenta o nosso corpo de uma maneira em que certas áreas do nosso corpo são sombrias, são negativas. Onde é o inferno no corpo? O inferno no corpo é o sexo. Não é? E onde é o céu no corpo? É a nossa racionalidade, mas a gente ou não tem... Ou o nosso coração, né? Ou o nosso coração, não é? Aí o coração, ele é instável, ele bate em ondas, né? Se transforma em sentimentos. E a nossa racionalidade, claro que fez coisas maravilhosas e nós, né, somos seres muito inventivos, mas também não deu solução para tudo quanto necessitamos para bem viver. Isso me lembra de uma vez quando eu atravessei os Estados Unidos de bicicleta. E um certo ponto da viagem eu passei pelo parque de Yellowstone. E daí, vendo as palestras deles, você vê com os guardas florestais, eles falam assim, então, até 1970, 80, a gente apagava incêndio florestal. Porque, né, você tem que deixar as coisas como estão, tem que preservar e tal. Até que teve um incêndio gigante que destruiu 1/3 do parque, uma coisa absurda, assim. Mas daí eles não conseguiram conter, mas viram que daí, por causa desse incêndio, o que aconteceu? Novas árvores nasceram, as sementinhas que são feitas para abrir no calor abrem-se e renova tudo mais e tal. E eles falam assim, nossa, então realmente a gente não tem que ficar impedindo, porque naturalmente o incêndio acontece. Faz parte, né? Se você não queima as coisas, não vai nascer nada de novo por ali. Isso, então você não pode querer evitar o incêndio porque você acha que o incêndio é ruim, né? Exatamente. Estamos chegando ao fim, vou fazer aquela... Né? Tá vendo? Eu falei que ia acontecer. Nosso ouvinte que está assim, que sente uma falta da espiritualidade na vida dele nesse momento, como vocês recomendam que ele comece a buscar o próprio caminho positivo dentro dele e que inclua a sexualidade dele, ele do jeito que ele é? Cartilhinha, tipo, você ouvinte agora, que está esperando esse conselho de como dar o primeiro passinho. A Nanda e Mohini vão te ajudar. Não tenho nada a te dizer. Eu acredito que o primeiro passo é buscar informações a respeito da prática de contemplação. Eu começaria pela prática de contemplação. A prática de contemplação não necessariamente é uma prática religiosa. Ela até pode ser uma prática mística, mas ela não é uma prática religiosa. E, na verdade, ainda que existam muitos livros escritos e muitas orientações diversas a respeito da prática da meditação ou contemplação, eu começaria indicando que aprendêssemos a ter confiança no silêncio. Então, eu diria ao amigo ouvinte que quando ele está dando atenção àquilo que ele sente no seu corpo, no seu universo subjetivo com as suas emoções, os seus pensamentos, e ele tira um momento apenas para se perceber. Mais nada, não precisa ser um momento, ele não precisa virar um ser monástico, ficar trancado num quarto ou subir uma montanha e se isolar do mundo para poder viver isso. Ele pode viver isso no seu dia a dia. Tirar um breve instante para apenas se perceber. Fechar os olhos, aquietar o corpo, deixar o telefone um pouquinho para o lado, deixar os afazeres um pouco para o lado e simplesmente se perceber. E o primeiro objeto, já que a gente está falando de espiritualidade, o primeiro objeto, o primeiro foco que nós trabalhamos dentro da prática da contemplação é o fluxo natural da respiração, contemplando o ar entrando e saindo. E as sensações que são inerentes à respiração. Isso por si só, na minha opinião, é a prática máxima da espiritualidade. E o Oriente inteiro se inclinou
a respeito da meditação e em específico das meditações apoiadas no fluxo da respiração. E por um motivo muito simples, porque respiração é vida, é o que nos permite estar vivos. E ao mesmo tempo que é soberano sobre nós podemos dialogar com a nossa respiração. Então a gente não pode fazer nada. Ou o coração bate mais lerdo, ou falar para o intestino, agora funcione, por favor. A gente não pode fazer muita coisa a respeito das outras funções vegetativas do corpo. Mas a respiração, que acontece por ela mesma, também acontece se a gente quiser interferir nela e respirar mais profundamente, mais lentamente e, em específico, mais conscientemente. Então eu começaria indicando a prática da meditação, de parar um momento apenas para respirar com consciência, atenção e sensibilidade. Demais. Uau! Depois disso, era mais ou menos o que eu ia dizer e completar com uma fala que me veio durante a nossa conversa, que eu sinto que existe muito esforço que é colocado em se autoafirmar, né? Em todas as áreas, em todos os campos, desde do útero materno. O que é que você vai ser quando crescer? Quem é você? E sempre a expectativa de uma resposta que seja contundente, que seja aceita, que seja válida. Definitiva, uma coisa que, né, que tem nome, que está lá no dicionário, não é nada inventado, não é nada muito novo, nada muito revolucionário. Essa prática da contemplação, ela nos liberta um pouco dessa necessidade de autoafirmação ou mesmo de negação dos padrões impostos. Na verdade, vamos só ser. Porque você perguntou por que a gente encarna, né? Eu tenho certeza que a Rosa não pergunta isso. Eu tenho certeza que o macaco não se pergunta por que ele está no mundo. Ele simplesmente é o que ele é, a sua própria natureza, e se manifesta e contempla a vida acontecendo diante dele. É hora de pular para o próximo galho. Vamos lá, vamos pular para o próximo galho. A Rosa agora, então, chegou o que eu precisava para me abrir, então eu vou me abrir. Ou agora está de noite, está ficando, eu vou me recolher, vou fechar minhas pétalas, e ela assim faz. E a gente fica muito nesse processo de autoafirmação para ser aceito, e claro que isso tem a ver com a necessidade de ser aceito do ser humano desde sempre, por causa da nossa criação e cultura e tudo mais. Então, na prática da contemplação, olha que maravilha. Você não precisa provar absolutamente nada para ninguém, nem o que você é, nem o que você deixa de ser. Você simplesmente contempla a vida acontecendo através de você. E você simplesmente é. Esse é o momento, talvez, de maior expressão de si mesmo, que não tem nada mais, não tem uma comprovação, não tem ninguém dizendo, eu sempre soube, ou agora você me convenceu, ou não acredito no que você está falando. Não existe isso, é simplesmente a percepção do momento presente, do que você está vivenciando ali com você. A sua respiração, as sensações do seu corpo. Você está no agora, você é. Acho que esse é o princípio mesmo. Eu diria que é o princípio, o meio e o fim. Lindo, muito bem. Com certeza. Antes de terminar o programa, a gente sempre dá a oportunidade aos nossos convidados de se autopromoverem. Então agora é a oportunidade de vocês. Vocês podem divulgar a Kula, podem divulgar o seu centro, internets, twitters, facebooks, o que vocês quiserem. É o momento de vocês. Que legal. Gratidão. Muito bem, então a gente tem um site que é o www.Sahaja-Tantra Yoga. Eu vou soletrar esse Sahaja, tá? Porque é uma palavra em sânscrito. S-A-H-A-J-A. Sahaja-Tantra-Yoga.com.br. Yoga com Y. Yoga com Y. Isso. Também temos uma página no Face, que é o Tantra Shala, então você procura lá como Tantra Shala, vai encontrar a nossa página também. Shala com SH. Com SH, exatamente. Muito bem. E aí você encontra para saber mais das nossas atividades terapêuticas e também das aulas de yoga. E a gente tem o grupo, que é o Tara Devikula, também tem um espaço no Facebook, que é o Tara Devikula Estrela do Oriente.
que é a nossa comunidade onde a gente divulga os trabalhos espirituais que a gente realiza na linha do xamanismo oriental tântrico. Então, se alguém tiver interesse, manda um pedido pra gente, a gente vai se conhecer, vai conversar um pouquinho, e aí, de repente, você vem participar de um dos nossos encontros. Já participei de encontro, é maravilhoso. Gratidão. A gente acha bem fácil, assim. Ananda Joy, o Joy de alegria em inglês mesmo, acha fácil no Face, e Mohini Taila também. Mohini com H. Esse Ri é H. Perfeito. Bem, e você pode encontrar o Lado Bi nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Twitter em @programa Lado Bi, no Facebook em facebook.com/programa Lado Bi e no Google Plus em google.com/mais Lado Bi. Eu também estou agora no Snapchat, onde eu estou comentando os posts do dia em videozinhos breves, e me achar lá, Márcio Caparica. Também temos nosso e-mail, programa-ladobi@gmail.com, e o nosso site, www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia e onde você vai encontrar uns botõezinhos no final de cada post e na barra lateral para fazer doações mensais ou apenas uma, se você quiser, tudo bem. Qualquer doação é bem-vinda e ajuda a gente a continuar funcionando. Você ouve o Lado Bi você ouve o Lado Bi no All Música Deezer a partir das quintas-feiras e a partir das segundas-feiras no SoundCloud e no iTunes, onde você pode baixar o programa. E se tiver no iTunes, aproveita e deixa um review de 5 estrelas que ajuda a gente a ficar mais conhecido e mais popular lá dentro. Para terminar, a gente vai ouvir uma música da Marina and the Diamonds, chamada Happy, que tem a ver com esse processo de você se autodescobrir, descobrir o que faz você feliz. Uma música que eu gosto muito, Marina and the Diamonds também é muito legal, gosto muito dela, então estou feliz que possa colocar essa música no final. Eu sou Márcio Caparica e esse foi o Lado Bi, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Até semana que vem. Beijo. Beijos. Sit back and let the sun light in my lap. I sang a hymn to bring me peace, and then it came a melody. It felt so sweet. It felt so strong. It made me feel like I belong, and all the sadness inside me melted away like I was free. I found what I've been looking for in myself. Found a life worth living for someone else. Never thought that I could be happy. Don't go out much at all. I've never been the type to go. I realize to be happy, maybe I need a little company. So now you know it all, that I've been desperately alone. I haven't found the one for me, but I believe
Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica.